aqui nos unimos para meditar na Tua santa e gloriosa palavra. Pai, desperta nossos corações para entendermos a Tua palavra e que a mesma seja guardada em nossa alma e nosso espírito, para que cada um de nós venha ser uma bênção em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, Jesus. A nossa palavra da noite está no Evangelho de Lucas, o capítulo 17, versículo 11, a partir do versículo 11. Vamos ler então o que diz o seguinte: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens, leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Amém? Então, nossa palavra da noite, nós vamos falar sobre gratidão e ingratidão. A gratidão foi o que aconteceu com esse estrangeiro samaritano. Ele viu que estava curado, mas quem lhe deu a ordem para aquele milagre acontecer? Quem deu a palavra? Jesus. Quando Jesus deu a palavra, ele observou que estava são e, movido por tamanha alegria e comoção, voltou para agradecer àquele a quem havia lhe dado uma promessa. Aleluia. Esse foi movido, esse deu ouvido a Deus, ao Espírito de Deus. Esse foi tocado por Deus. Ao passo que foi a maioria, simplesmente recebeu a bênção, mas não tiveram a gratidão de vir a agradecer ao abençoador. Esse seguiu adiante. Só receberam a bênção, mas não receberam o dom maior, que é a salvação. Ao passo que esse estrangeiro recebeu o dom maior, a cura, a libertação, a salvação. Ele tornou-se o Filho de Deus, recebeu a bênção completa. Aleluia. Isso significa que Deus é o Deus de gratidão. Aleluia. E Ele se alegra com todos os que são gratos. Nós temos, como igreja do Senhor, sermos gratos e não ingratos, porque é o contrário. O ingrato é aquele que não se importa com o outro. O ingrato, ele não quer saber do outro, se está bem ou se está mal, ele quer saber dele mesmo. O ingrato só se importa consigo mesmo, com as suas necessidades, com as suas prerrogativas. Ou seja, só aquela lei do venha a mim, nada a vós. Ele só se importa com ele mesmo e tudo ele só quer para ele. Ele só se importa com aquilo que lhe agrada, com aquilo que lhe traz felicidade, alegria, com aquilo que lhe apraz. Nós temos outros exemplos na Bíblia. Nós temos o exemplo do filho pródigo. Olha só. O filho pródigo, ele agiu de uma forma ingrata com o pai.
Ele pediu a sua parte da herança. Ainda não era tempo. O pai dele ainda não tinha morrido. Mas mesmo assim, o pai lhe deu, lhe concedeu. Ele levou muita riqueza. O pai dele ficou pobre? Não, porque ele também era um fazendeiro muito rico. Mas ele deu a metade do que ele possuía. E continuou rico. Então era muita riqueza. E ele foi para a cidade. Lá na cidade ele gastou com tudo que lhe alegrava o coração. Gastou com mulheres, com bebidas, ia para as tabernas, se hospedou numa pensão, e lá ele vivia regaladamente igual um rico, igual um milionário, igual um nobre, gastando, fazendo grandes despesas, toda noite seguida. Toda noite ele ia para tabernas, e lá ele gastava rios e rios de dinheiro com o que eles diziam ser amigos, com as amigas, as acompanhantes, pagando de um tudo. Mas ele continuou indo. Quando ele viu que não tinha nada, ele foi. Continuou indo, dizendo no seu coração: não, eu fiz muito por eles, também vou fazer por mim, pensando que ele ia continuar na mesma boa vida. Quando ele chegou lá, ele viu que a realidade era outra. Ninguém movia uma palha por ele. Então ele sentiu na pele a ingratidão dos outros. Ele sentiu na pele a ingratidão dos outros, né? Ele sentiu na pele a ingratidão. Quando ele sentiu na pele aquela ingratidão que ele viu, que ninguém ia fazer nada por ele, então nesse momento ele foi atrás de um serviço, ele foi atrás de um emprego e pegou o pior emprego. Quando ele viu que nada ia melhorar, estava indo de mal a pior, ele fez o exame de consciência e voltou para o pai, porque o pai dele nunca havia sido ingrato com ele. Ou seja, uma lição de vida: nossos verdadeiros amigos é a nossa família. Eu não estou falando a família parentes, eu estou falando pai e mãe, aquela pequena célula que se acomoda no lar. Não estou falando família, os outros parentes, os aderentes, aqueles parentes lá distantes, nem os de perto. Estou falando a família amada, a constituição, pai e mãe. Esse sim. Não estou falando os periféricos, aqueles que estão mais distantes. Estou falando a pequena família. Porque muitas vezes a nossa família, os que estão periféricos, que estão um pouco mais distantes, eles também não levantam nenhuma palha por nós. Eles também são movidos por o sentimento de gratidão, e isso também depende de cada um. Cada um é de um jeito. Então você não deve contar com todos. Você deve contar com aqueles que você realmente sabe que esses vão fazer alguma coisa por você. Entendido? Porque nós vemos aqui o espírito de gratidão nesses 9 leprosos. Foram 9 leprosos. Eles agiram por espírito de ingratidão, né? Eles agiram com espírito de ingratidão. Eles agiram com espírito de ingratidão. Como assim? O que era grato entendeu a mensagem e retornou para glorificar a Deus, para dar graças àquele que o abençoou. Os demais não se importaram com isso, porque era espírito de ingratidão, eram cegos. Como eu já falei, a pessoa ingrata não enxerga o favor imerecido, igual ao pecador que não consegue enxergar
ele não consegue vislumbrar Cristo Jesus como seu Salvador. Para ele é uma fantasia, é um sonho, é uma realidade que não faz parte da sua vida. Ele vê Jesus muito distante dele. Então essa pessoa que tem um espírito de ingratidão, ele vai indo, até mesmo chega a perder a salvação, porque morre sem conhecer a Cristo, por dureza do coração, por ter um espírito de ingratidão, por não dar lugar a Deus e não procurar conhecer o Senhor. As pessoas ingratas, elas agem geralmente assim, só pensam em si, nos seus interesses, os outros bolufas, porque elas só querem aquilo para si. Elas não entendem a necessidade do próximo, elas não compreendem a necessidade do próximo, só faz aquilo que lhe apraz e só procura quando precisa. Quando precisa, sai procurar. Aqueles 10 leprosos, eles precisavam de Jesus. Tenha misericórdia de nós, mestre. Jesus vai, se apresenta ao sacerdote. Eles foram curados, mas um voltou para agradecer, os outros não. Espírito de ingratidão. Precisavam da salvação, receberam a cura, receberam a salvação? Não, só um. Todo pecador precisa da salvação, mas não são todos que vão alcançá-la. A maioria se perde pelo caminho. Vão receber uma bênção aqui, uma bênção ali, uma bênção acolá, mas a salvação, não. Por quê? Porque não sabem abrir o coração para Jesus. O espírito ingrato, ele tem um coração duro, até para se manifestar, até para dizer uma palavra de conforto. Mas aquele que é grato, ele consegue ver nas entrelinhas a necessidade do companheirismo, da amizade, do carinho, do respeito, do amor, da cumplicidade. Eu vou ajudar fulano porque fulano me ajudou. Eu vou ajudar ciclano porque ciclano me ajudou. Se hoje eu estou assim, foi porque ciclano me ajudou. Eu vou ajudar a minha família porque a minha família precisa. Eu vou ajudar meu pai e minha mãe porque eles precisam. Mas tem gente que é tão ingrata que o pai está passando fome, a mãe está passando fome, os irmãos estão todos miseráveis, mas não faz nada. Tem como fazer, mas não faz. Às vezes o pai está me ligando na rua e aquela pessoa está bem de vida, mas não faz nada. Às vezes o irmão está tão necessitado, mas não levanta uma palha para ajudar. Por que isso? Espírito de ingratidão. Quem é ingrato só pensa em si, no seu conforto, no seu bem-estar. Não pensa no outro, não pensa no próximo. Uma pessoa dessa vai para o céu? Não! Nunca! Em hipótese alguma. Mas está indo para a igreja. Igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. E tem que ter Jesus Cristo no lugar. Na igreja estão cheias de pessoas, mas nem sempre elas estão com Jesus no coração. Estão lá só por estar, mas não estão com o coração contrito em Cristo Jesus. Às vezes a pessoa está na igreja só por status. Porque é uma igreja luxuosa, porque é uma igreja rica. Mas será que ela é também assim? Porque riqueza não é sinal de Cristo Jesus na sua vida. Bens materiais não significa que Jesus está ali. Multidões não significa que Jesus está presente.
Porque Jesus ama o coração contrito, um coração grato. Aleluia! Nós temos os nossos parentes periféricos, né? Aqueles que são distantes, os adjacentes, outra palavra, adjacentes e periféricos. Os adjacentes, aqueles mais próximos, os periféricos, assim, mais distantes. Mas nem todos são capazes de lhe ajudar. Agora você também tem muitos amigos. Aquele homem também tinha muitos amigos. Mas quando ele precisou, nenhum amigo se prontificou em lhe ajudar. E nem para arrumar emprego decente para ele. Porque ele foi cuidar foi de porcos. E para o judeu é a pior de todas as profissões. É uma das profissões mais humilhantes. Como a morte na cruz. Na época de Jesus era a morte mais humilhante. Mas Jesus enfrentou tudo isso por amor de todos nós. Então vamos ser gratos. Aleluia. Às vezes a ingratidão ela fere. Uma vez eu preguei sobre isso, que você ajuda tantas pessoas e no final das contas a pessoa faz com você um ato de ingratidão. Não é para ninguém se exaltar porque ajudou o outro, mas pelo menos devia dizer obrigado, 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 obrigado por me ajudar a me levantar, obrigado, obrigada, amém. O que custa isso? Eu creio que para o ingrato é a mesma coisa de pedir perdão, é tão difícil. Porque quando você pede perdão, você reconhece o erro. Na verdade, a pessoa quando ele pede perdão, me desculpa. Pede desculpa, me desculpa, me perdoa a minha falha, o meu erro, a minha palavra. A pessoa ingrata tem essa dificuldade porque quer se reconhecer o próprio erro. O pecador, quando ele reconhece o seu próprio erro, ele chega diante do Senhor e diz: Senhor, eu pequei, eu errei, perdoa-me, me dê a chance de seguir novamente, aleluia. E assim devemos ser nós, como cristãos, como fiéis no Senhor Jesus, devemos ter um coração grato, devemos andar sempre em espírito de gratidão. E pedir a Deus que eu seja mais grato a cada dia. Que eu seja mais grato a cada dia. Por quê? Por que isso, pastor? Porque você vai sendo cercado de bênçãos, de maravilhas, de troféus, de coroa da vitória. Deus vai te cercando de bênçãos. Porque o próximo não vai ter que te acusar dizendo: eu precisei disso, tu não fizeste. Eu precisei de uma palavra, tu não fizeste. Eu estava assim, tu não me ouviste. Eu te pedi ajuda, tu não me ajudaste. Eu te pedi um conselho, tu não me deste esse conselho. Eu estava com fome, tu não me deste de comer. Estava nu, tu não me deste de vestir. Estava preso, não me visitaste. Estava carente de um abraço, tu não me deste. Estava carente de carinho, tu me desprezaste. Para que o próximo não venha te acusar de tais coisas. Porque quando você é grato, você tem o Espírito de Deus na sua vida, você se comove, amém? Com a tristeza e com a infelicidade do próximo. Quem tem o Espírito de gratidão, ajuda, se preocupa. E às vezes muita gente não entende isso. Quando você se preocupa porque o próximo não tem o que comer, que você, quando você vive em um determinado lugar, você sabe. Se na sua casa tem muita comida, compartilhe com aquele que não tem. Essa é uma verdade. Porque adianta você encher a pança e sua barriga fica cheia demais, não estragar. Se tem gente passando necessidade, passando fome, então vale a pena estender as mãos,
estender a mão e dizer: olha, vai jantar lá em casa, vai almoçar lá em casa, tem comida, vá comer lá em casa, na minha casa tem. Se na tua casa está faltando, na minha ainda tem. Vá lá, vamos compartilhar o pão. Amém? Faça o que der para você fazer. Você não vai fazer o impossível, porque o impossível quem faz é Deus. Aleluia. Mas aquilo que for possível para você fazer, faça em nome do Senhor Jesus. Seja uma pessoa gentil em nome do Senhor Jesus, para que o ignorante não venha te acusar de ignorância. Não seja igual ao mal, não pague o mal com o mal, porque o próprio mal a si mesmo ele se destrói, porque o mal é como um veneno, é como a ferrugem, se destrói, é como a soda cáustica, é como ácido, ele rói, ele se destrói, ele se consome, até não ter mais poder algum de destruição. Mas o amor ele é eterno e permanece para sempre. O espírito de gratidão está com todos aqueles que amam ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus.